Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos continuar e encerrar essa série de vídeos sobre a Grécia Antiga, hoje trazendo dois períodos, o período clássico e o período helenístico. O período clássico ele vai se caracterizar por um momento de prosperidade e conflitos. Dentre os conflitos, nós vamos pelo menos demarcar dois dessas características principais. Os conflitos internos, né, que envolveram as diferentes cidades-estados ou polis grega, tá? E aí, dentre esses conflitos internos, isso vai ocorrer a partir da chamada Guerra do Peloponeso, e também os conflitos externos, que eram conflitos que envolviam diferentes cidades-estados da Grécia contra um inimigo externo. No caso aqui, o inimigo externo eram os persas, também chamados e também conhecidos como medos. Por isso o termo médicas. O termo guerras médicas, médicas vem de medos, que eram assim também chamados os povos persas. Em relação às guerras médicas, dentre as que aconteceram, né, nós destacamos aqui três das principais, né, a Batalha de Maratona, ocorrida no ano de 490 a.C., a Batalha de Salamina, que ocorreu no ano de 480 a.C., e a Batalha de Plateia, que ocorreu no ano de 479 a.C. Todas essas guerras, né, todas essas batalhas que envolviam as guerras médicas, teve como vitorioso o conjunto de cidades e estados ali que estavam sob o comando, sob a liderança de Atenas. Então, as guerras médicas foram vencidas pelos gregos, né, pelas cidades e estados ali da Grécia. Tá? Então, essa constante, essa, esses constantes conflitos, as constantes ameaças oriundas, sobretudo, da Pérsia, vai fazer com que os gregos se organizem em uma união ou em uma liga militar para estar sempre se articulando para uma defesa. Tá? Então, isso vai levar à criação dessa aliança militar sob o comando de Atenas, que vai ficar conhecido como a Confederação de Delos. Então, a Confederação de Delos era um grupo liderado por Atenas, um conjunto de cidades-estados, em que essas cidades-estados, né, estavam sempre repassando recursos para se ter um exército permanente, para que, sobretudo, protegesse, né, para que de alguma forma pudesse garantir a segurança dos povos dessas diferentes cidades-estados da Grécia e que em momentos de conflito eles já estivessem melhor organizados. Né? O fato é que isso vai durar um bom tempo, mesmo depois das guerras médicas, e vai se configurar num certo hegemonismo, num poder muito grande de Atenas em relação às outras cidades-estados. E isso vai começar a criar certas rivalidades internas. Né? Então, como eu disse, como eu colocava, né, várias polis opunham-se a essa hegemonia de Atenas e para combatê-las vai ser criada a chamada Liga do Peloponeso, que tinha essa mesma estrutura da Confederação de Delos, diferentes cidades e estados, que se organizavam para oferecer homens, soldados, recursos, tá? Mas aí no caso da Liga do Peloponeso, sob a liderança da cidade-estado de Esparta. Tá? Então, isso vai acentuar ainda mais os conflitos internos. Então, essa disputa pelo poder, né, vai acabar gerando, como consequência, a chamada Guerra do Peloponeso e vai ser vencida pelos espartanos. O fato é que esses constantes conflitos que vai envolver tanto a Confederação de Delos contra os persas nas guerras médicas,
ou esses conflitos que envolvem a Liga do Peloponeso contra os atenienses, tanto os conflitos externos quanto os conflitos internos, vai acabar gerando um certo enfraquecimento das polis gregas, porque você tem recursos sendo gastos, né, a todo momento, né, soldados que vão morrendo a todo momento. Então chega um determinado momento que essas cidades elas estão enfraquecidas a ponto, né, de começar a serem ameaçadas por outros povos. É quando a gente vai ver, diante dessa situação, a vizinha Macedônia começar a avançar sobre essa região das cidades gregas, né, a região dos Balcãs, e aos poucos dominando cidade e estado a cada cidade e estado, aumentando o seu poder a ponto de controlar os gregos e ampliar o seu território para outras regiões. Então, como eu estava colocando, né, as guerras médicas, por exemplo, nessa linha vermelha a gente consegue perceber toda a rota traçada pelos persas, né? Então, saindo dessa região e vindo para atravessando o mar Egeu, né, para poder guerrear com os gregos, mas não conseguiram se estabelecer. As conquistas dos persas nas guerras médicas vai ser a Macedônia, que depois vai conseguir se fortalecer, né, e a Macedônia que passa a invadir a Grécia, como eu falei agora há pouco. Tá? Então, mas enfim, aqui assim a gente vai perceber como vai se dar né, esses conflitos, de onde vinha, né, por exemplo, o exército persa. É bom esse mapa porque ele consegue nos mostrar bem quais são, onde se passou, né, esses conflitos, né, em que regiões. Né? Então, os persas vinham dessa região aqui da Ásia Menor, né, e atravessavam o mar Egeu para poder guerrear com os gregos que estavam aqui, né, nessa região. Aqui é a região dos Balcãs que eu me referia. Tá? E do outro lado, aqui no mapa acima, de onde aparece a minha imagem, nós temos aí então a caracterização dos conflitos que envolve a guerra do Peloponeso. Em roxo, aqui nós temos os espaços, as regiões que vão ficar neutras nesse conflito. Né? Essa parte aqui é mais escura. Né? Então se refere a Esparta e os seus aliados. E essa região mais assim meio para um amarelo, né, o creme, simboliza então Atenas e seus aliados. O outro período, o período helenístico, ele é caracterizado então pelo domínio, pela conquista dos macedônios. Tá? Falei dos macedônios aqui quando mostrei a Macedônia. Então, os povos da Macedônia eles vão vir ao sul, conquistar a Europa e depois, a Europa não, a Grécia, melhor dizendo, e depois vão partir para o Oriente. Tá? Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse período é caracterizado pela conquista dos macedônicos sobre os gregos, configura-se a partir da criação, sobretudo, do Império de Alexandre o Grande. Tá? Quem começa a conquista e a criação desse Império Macedônico é o Filipe II, né, que era o pai de Alexandre o Grande, só que aí depois ele acaba falecendo e quem continua esse projeto de dominação, de ampliação territorial da criação do Império Macedônio é o seu filho, então Alexandre, repito, vai ficar conhecido como Alexandre o Grande, rei da Macedônia. E aí, dentre as conquistas dos macedônios, nós vamos ver, além da Grécia, o Egito, que está ali no norte, né, do continente africano, indo então mais para o Oriente, né, a Ásia Menor e aprofundando um pouco mais, a Fenícia, Mesopotâmia, Índia, né, ou seja, foram ao todo 11 anos de conflito e mais de 25 mil quilômetros percorridos. Tá?
O fato é que, então, no ano de 323 a.C., aos 33 anos, Alexandre o Grande acaba falecendo, né? Ele é acometido de uma febre, e aí não se tem ao certo, né, qual era a doença, né, que ele certamente contraiu. O fato é que ele vem a falecer e todo o seu império ele é dividido entre os seus principais generais e governantes. Né? Ptolomeu, por exemplo, que depois vai criar a Biblioteca de Alexandria, ele fica então com o Egito, a Fenícia e Palestina. Seleuco vai ficar com a Pérsia, Mesopotâmia e Síria, Cassandro com a Macedônia e Lisímaco com a Ásia Menor e Trácia. Um outro fator que caracteriza esse período helenístico, por que ele é chamado assim, é porque ele é marcado pela a fusão de cultura de gregos e do Oriente. Alexandre o Grande, que era um adorador da cultura grega, ele leva elementos da cultura grega para onde ele ia conquistando, sobretudo no Oriente. E vice-versa, porque ele também trazia aspectos da cultura oriental para os povos gregos. Então, essa fusão de cultura é o que vai caracterizar a chamada cultura helenística. Tá? Então, como eu coloco aqui, a fusão, o intercâmbio cultural entre a cultura grega e a oriental vai ser o resultado da cultura helenística. E aí a gente tem que ter o cuidado para não confundir cultura helenística com cultura helênica. Qual a diferença? Acabei de falar, na cultura helenística há uma fusão da cultura grega com a cultura oriental. A cultura helênica é a cultura grega estritamente grega, sem a fusão com a outra cultura. Então a cultura helênica é a cultura originária, né? É a cultura ali do início, ainda sem ser de alguma forma influenciada por outras culturas. E aí, com a influência da cultura oriental, então vai se caracterizar a chamada cultura helenística. Falava então para vocês do Império Macedônico, tá? O Império Macedônico então vai ter essa imensa extensão territorial. Eu estou colocando aqui um mapa para vocês do, do ponto máximo, né, que chegou o Império de Alexandre o Grande. Tá? Então aqui, ó, é onde estava a Macedônia, nesse pontinho verde. Aqui é onde ele desceu para a Grécia e conquistou a Grécia. E depois veio para a Ásia Menor. Né? Olha o Egito aqui, ó, tá vendo? Então, norte da África. E depois foi entrando cada vez mais no Oriente, né? A ponto de conquistar todas essas grandes e importantes regiões. Além da Grécia e do Egito, né? Você tem aqui, ó, Babilônia, essa região da Mesopotâmia, a Pérsia, até a Índia. Tá? E o fator, né, de conquista de Alexandre o Grande acabou sendo também o fator de sua morte. Né? Se é isso que vai deixá-lo famoso e conhecido, as suas conquistas, esse amplo império que ele conseguiu conquistar, é o fato de estar em contato com diferentes culturas, estar exposto também a várias doenças que acabou então fazendo de alguma forma que ele adoecesse e chegando à morte ainda muito cedo, tendo apenas 33 anos. Então aqui nós finalizamos, né, essa série de vídeos que nós temos trabalhado sobre a Grécia Antiga. Né? Começamos lá explicando o período pré-homérico, o período homérico, depois o período arcaico e agora, né, finalizamos explicando aspectos ou características do período clássico e do período helenístico. Então é basicamente isso. Como o vídeo está aqui passando no YouTube, eu estou assistindo junto com vocês. Então aproveitem para que já começar a ir colocando as suas dúvidas, que eu estou nesse momento aqui com vocês ao vivo, acompanhando para poder tirar essas dúvidas. Que não puder agora, pode colocar lá na nossa sala de aula, tá? Que eu também vou tirar essas dúvidas
sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Na próxima aula, nós faremos atividade sobre esse vídeo. Então, um abraço, nunca é demais lembrar, né, e reforçar, fiquem em casa e sempre, sempre tenham uma proteção divina, sempre, sempre fiquem com Deus. Um abraço, gente, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.